Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. V. Raskolnikov foi no encalço de Svidrigailov. O que é isso? Exclamou este, voltando-se para o jovem. Parece que lhe disse. Isso quer dizer que agora não deixarei o senhor em paz. O que é? Parando de vez, eles ficaram, por um minuto, olhando um para o outro como se estivessem medindo as forças. De toda a sua falácia de beberrão. Replicou bruscamente Raskolnikov, eu deduzo positivamente que o senhor não apenas não o desistiu das suas intenções mais sujas quanto a minha irmã, mas até mesmo continua a nutri-las mais do que nunca. Sei que esta manhã minha irmã recebeu uma carta. E o senhor estava inquieto o tempo todo. Suponhamos que tenha podido arranjar, pelo caminho, uma esposa aí, mas isso não significa nada. Quero certificar-me pessoalmente, Raskolnikov nem sequer poderia determinar o que precisamente ele queria, nesse momento, e de que desejava certificar-se pessoalmente. Ah, é. Quer que chame agorinha a polícia? Pode chamar, eles ficaram mais um minuto face a face. Por fim, o rosto de Svidrigailov mudou. Persuadido de que Raskolnikov não tinha medo de sua ameaça, ele tomou, de súbito, o ar mais jovial e amigável. Eita, como você... Foi de propósito que não lhe falei desse seu negócio, embora me visse, bem entendido, torturado pela curiosidade. Um caso fantástico. Ia deixá-lo até a próxima ocasião, mas, palavra de honra, você é capaz de instigar mesmo um cadáver. Vamos, então, só que lhe digo logo, vou dar apenas um pulinho em casa para pegar o dinheiro, depois trancarei o apartamento, chamarei uma carruagem e irei passar a noite inteira nas ilhas. Será que você vai comigo? Enquanto o senhor estiver no seu apartamento, eu irei ao de Sofia Semyonovna para pedir desculpas por não ter ido ao enterro. Como você quiser, porém Sofia Semyonovna não está em casa. Ela levou todas as crianças à casa de uma dama, de uma velha e nobre dama minha conhecida de longa data e dirigente de certas instituições para órfãos. Eu encantei essa dama, oferecendo-lhe dinheiro pelos 3 pintinhos de Katerina Ivanovna, e, além disso, fiz uma doação em favor de suas instituições. Contei-lhe, por fim, a história de Sofia Semyonovna, mesmo com todas as regalias, sem omitir nada. Produziu um efeito indescritível. Por isso é que cumpre a Sofia Semyonovna comparecer, ainda hoje, ao hotel em que se hospeda temporariamente, mudando-se para cá, da fazenda, essa minha dama. Tudo bem, mas eu vou assim mesmo. Como quiser, só que eu não sou seu companheiro, pouco me importa, já estamos chegando em casa. Estou convencido de que você desconfia de mim porque tenho sido, até agora, delicado o suficiente para não o incomodar com indagações, entende? Você achou isso esquisito, aposto que foi assim, eis o que dá ser delicado. E escutar atrás das portas. Ah, é isso. Svidrigailov ficou rindo. Pois sim, ficaria surpreso se você deixasse isso sem atenção, depois de tudo o que aconteceu. Ainda que eu mesmo entenda algumas partes daquilo que você aprontou lá, e confessou a Sofia Semyonovna, mas, o que seria aquilo? Talvez seja bronco a ponto de não entender mais nada de nada. Explique-me, pelo amor de Deus, meu queridinho. Ensine-me os princípios mais novos. O senhor não pode ter ouvido nada, é tudo mentira. Mas eu não falo nisso, não falo, embora tenha ouvido mesmo umas coisinhas, não, o problema é que você só vem com esses ai. É Schiller que desponta, a cada minuto, aí dentro. E agora nem se pode escutar atrás das portas. Se for desse jeito, vá à delegacia e anuncie lá, assim, diga, e assado aconteceu comigo um acidente, houve um errinho na minha teoria. E se estiver convicto de que a gente não pode escutar atrás das portas, mas poder descascar as velhinhas a torto e a direito, a seu bel prazer, então vá rapidinho embora daqui, digamos, para a América. Fuja, meu jovem. Talvez ainda tenha tempo. Falo com toda a sinceridade. Não tem dinheiro, é isso. Eu lhe pagarei a viagem. Nem sequer penso nisso. Ia interrompê-lo Raskolnikov com asco. Entendo, aliás, não se dê pena, se não quiser, não fale muito, entendo. Que tipo de questões você tem em pauta? São questões morais, não são, questões de cidadão e homem de bem. Deixe-as, pois, de lado, porque precisaria delas agora. Hehe. Por ser ainda cidadão e homem de bem. Se for assim, nem devia meter-se nisso, encarregar-se de um negócio que não é seu ponto estoure-se, pois, os miolos, ou não está a fim disso, hein? Parece que o senhor quer irritar-me de propósito, só para que eu o deixe em paz. Quanta esquisitice. Chegamos, enfim, seja bem-vindo para a escadaria. Eis a entrada de Sofia Semyonovna, está vendo? Olhe, não há ninguém em casa. Não acredita? Pergunte aos Kapernaumov, ela entrega a chave a eles. Ei-la pessoalmente, Madame de Kapernaumov, hein? O que? Ela está um pouco surda, foi embora. Aonde? E aí, ouviu agora? Não está em casa nem voltará, quem sabe, até altas horas da noite. Pois bem, vamos agora. A minha casa.
Você queria também ir à minha casa, não é? Pois bem, cá estamos nós. Madame Reslich não está. Essa mulher anda sempre atarefada, mas é gente boa, asseguro-lhe. Você poderia, talvez, conseguir algo com ela, se fosse um pouco mais sensato. Pois bem, digne-se a ver, tirou da gavetinha este papel de 5%, olhe quantos títulos tenho ainda, e vou trocá-lo hoje numa casa de câmbio. Viu, hein? Não tenho mais tempo a perder. Tranco a gavetinha, tranco o apartamento, e eis-nos de novo na escada. Quer que a gente pegue uma carruagem? Vou direto às ilhas. Não quer passear comigo? Pego essa carruagem até a ilha Elagin, certo? Desiste, não aguentou. Vamos passear, hein? Parece que a chuva está chegando, mas isso é pouca coisa, vamos puxar o toldo. Svidrigailov já estava sentado na carruagem. Raskolnikov havia decidido que suas suspeitas eram injustas, ao menos nesse momento. Sem responder uma só palavra, ele se virou e tomou o caminho de volta, em direção à Senaia. Se tivesse olhado para trás, pelo menos uma vez ao longo de seu caminhar, teria visto Svidrigailov pagar o cocheiro por ter percorrido, no máximo, 100 passos e ficar, ele próprio, na calçada. Tinha dobrado, porém, a esquina e não podia ver mais nada. Uma profunda aversão afastara-o de Svidrigailov. E eu pude esperar, apenas por um instante, alguma coisa desse malfeitor bruto, desse libertino voluptuoso, desse vilão. Exclamou sem querer. No entanto, Raskolnikov pronunciou seu veredicto de modo por demais leviano e precipitado. Em todo o aspecto de Svidrigailov havia algo que lhe dava certo ar singular ou até mesmo misterioso. Quanto a tudo o que dizia respeito à sua irmã, Raskolnikov continuava totalmente persuadido de que Svidrigailov não a deixaria em paz. Contudo, pensar nisso sem trégua era insuportavelmente difícil. Uma vez sozinho, o jovem deu 20 passos e mergulhou, segundo o seu hábito, numa profunda meditação. Subindo a ponte, ele parou junto do parapeito e ficou olhando para a água do rio. Enquanto isso, Avdotia Romanovna estava ao lado dele. O jovem a encontra no início da ponte, mas seguiu seu caminho sem reparar nela. Dunetka nunca vira o irmão nesse estado na rua. Assombrada até o pavor, ela parou sem saber se valia a pena chamá-lo ou não. De súbito, avistou Svidrigailov que vinha, a passo rápido, pelo lado da Senaia. Ele se aproximava misterioso e cauteloso. Não subiu a ponte, parando na calçada e fazendo de tudo para que Raskolnikov não o visse. Teria reparado em Dunia havia tempo e acenava para ela de longe. Parecia pedir-lhe com gestos que não chamasse pelo irmão, deixando-o sossegado, e viesse falar com ele. Foi isso que Dunia fez. Silenciosa, ela contornou o irmão e achegou-se a Svidrigailov. Vamos depressa. Cochichou-lhe Svidrigailov. Não quero que Rodion Romanitch saiba de nosso encontro. Aviso-a que estávamos juntos aqui pertinho, numa taberna onde ele me encontrara, e que me livrei dele com muita dificuldade. Seu irmão sabe, de alguma forma, que eu lhe mandei uma carta e tem lá certas suspeitas. Não foi a senhorita quem contou para ele, foi, então quem contou? A gente já dobrou a esquina. Interrompeu Dunia, agora meu irmão não nos verá. Declaro-lhe que não vou acompanhar o senhor. Diga-me tudo aqui mesmo, tudo isso pode ser dito no meio da rua. Primeiro, isso não pode ser dito na rua, de modo algum. Segundo, a senhorita deve escutar Sofia Semyonovna também. Terceiro, vou mostrar-lhe alguns documentos. Afinal de contas, caso a senhorita não queira ir à minha casa, desisto de todas as explicações e vou logo embora. Peço-lhe todavia, para não esquecer que um segredo muito curioso de seu irmãozinho adorado se encontra inteiramente em minhas mãos. Dunia parou, indecisa, e cravou em Svidrigailov seu olhar penetrante. De que é que tem medo? Disse ele, tranquilo. A cidade não é sua roça. Até na roça a senhorita me causou mais prejuízo do que eu a senhorita e aqui. Sofia Semyonovna está avisada. Não disse a ela uma só palavra, não, nem sequer tenho certeza de que ela está agora em casa. Aliás, é provável que esteja. Ela acabou de enterrar uma parenta, não fazem visitas num dia desses. Por enquanto, não quero falar nisso com ninguém e mesmo me sinto arrependido, em parte, de tê-lo comunicado à senhorita. A menor imprudência equivale, nesse caso, a uma denúncia. Moro aqui, neste prédio, a gente já está chegando. Aquele lá é o zelador do prédio, o zelador me conhece muito bem, eis que me cumprimenta, ele vê que estou vindo com uma dama e teve, certamente tempo de reparar em seu rosto, e isso lhe é proveitoso, se estiver com muito medo e suspeitar de mim. Desculpe-me estas falas grosseiras. Eu mesmo alugo um apartamento. Sofia Semyonovna mora justamente do outro lado da minha parede, também num quarto alugado. Todo o andar está alugado, aliás, ponto de que teria, pois, medo, igual a uma criança. Ou seria eu tão medonho assim? O rosto de Svidrigailov se entortou num sorriso indulgente, conquanto ele não estivesse mais para sorrir. Seu coração palpitava, e a respiração se prendia no peito.
Ele falava bem alto adrede, para dissimular a emoção que crescia, mas Dunia não reparava nessa emoção singular, irritada em demasia com a observação de que teria medo de Svidrigailov, igual a uma criança, é de que ele seria tão medonho assim. Embora saiba que o senhor é um homem sem honra, não tenho nenhum medo do senhor. Vá em frente, disse ela. Parecia tranquila, mas o seu rosto estava bem pálido. Svidrigailov parou junto da porta de Sônia. Permita-me perguntar se ela está em casa. Não está. Que malogro, porém eu sei que ela pode voltar dentro em pouco. Se não está em casa, só pode ter ido tratar com uma dama a respeito de seus irmãos órfãos. A mãe deles morreu. Eu também me meti nisso e dei umas ordens. Se Sofia Semyonovna não voltar daqui a 10 minutos, mandarei, se quiser, que ela vá procurá-la ainda hoje. Pois bem, eis aqui o meu apartamento. Eis aqui meus 2 quartos. Atrás dessa porta mora a minha locadora, a senhora Reslich. Agora preste atenção, que vou mostrar-lhe os meus documentos principais. Esta porta leva do meu dormitório a 2 cômodos totalmente vazios que estão para alugar. Ei-los aqui, a senhorita precisa ver isto direitinho. Svidrigailov ocupava 2 cômodos bastante espaçosos e mobiliados. Dunetka olhava ao redor desconfiada, mas não percebia nada especial na mobília nem na disposição dos quartos, ainda que fosse possível perceber certas coisas, por exemplo, ver que a morada de Svidrigailov se situava, de alguma maneira, entre 2 apartamentos quase inabitados. Não se passava para os quartos dele logo do corredor, mas sim através de 2 cômodos pertencentes à locadora que estavam quase vazios. Abrindo, a seguir, a outra porta do dormitório, Svidrigailov mostrou a Dunetka outro apartamento também vazio, que se destinava a ser alugado. Dunetka ficou parada na zoleira, sem entender por que Svidrigailov a convidava a ver o apartamento, mas Svidrigailov se apressou a explicar-lhe isso. Olhe para cá, examine esse segundo quarto grande. Preste atenção a essa porta que está trancada. Ao lado da porta há uma cadeira, a única cadeira em ambos os quartos. Fui eu que a trouxe do meu apartamento, a fim de escutar com mais conforto. Logo ali, do outro lado da porta, fica a mesa de Sofia Semyonovna. Ela estava sentada lá e conversava com Rodion Romanich. E eu escutava aqui, sentado na cadeira. 2 noites seguidas por umas 2 horas cada noite, e pude, naturalmente, descobrir alguma coisa. O que a senhorita acha? O senhor espiava? Sim, espiava. Agora vamos ao meu quarto, que não temos nem onde sentar aqui. Svidrigailov levou Avdotia Romanovna de volta ao seu primeiro cômodo que lhe servia de sala de estar, e propôs que ela se sentasse numa cadeira. Sentou-se, ele próprio, na outra ponta da mesa, pelo menos a uma braça dela, mas em seus olhos já fulgurava, provavelmente, aquela mesma chama que tanto assustara Dunetka outrora. Ela estremeceu e, desconfiada, tornou a olhar ao redor. Seu gesto foi involuntário, de certo ela não queria patentear sua desconfiança. Porém a situação isolada do apartamento de Svidrigailov acabou por surpreendê-la. Dunia queria perguntar se, pelo menos, a locadora estava em casa, mas não perguntou, por orgulho. Além do mais, havia no seu coração outro sofrimento, infinitamente maior que o medo por si mesma, um sofrimento insuportável. Eis aqui sua carta, disse ela, colocando a carta em cima da mesa. Seria possível aquilo que o senhor escreve? Está aludindo ao crime que teria cometido, supostamente, meu irmão. Alude com muita clareza e não ousaria desistir disso agora. Pois fique sabendo que já ouvi antes esse boato estúpido e não confio em nenhuma palavra dele. É uma suspeita vil e ridícula. Eu conheço a história toda e sei como e por que razão ela foi inventada. O senhor não pode ter prova alguma. Prometeu que me provaria, então me prove. Mas saiba de antemão que não acredito em suas provas. Não acredito, Dunetka disse isso numa tirada veloz, e a vermelhidão lhe cobriu, por um instante, o rosto. Se não acreditasse mesmo, será que se atreveria a vir sozinha à minha casa? Por que veio então? Por mera curiosidade. Não me torture, diga-me logo, diga. Nem preciso dizer que é uma moça corajosa. Eu pensava, juro por Deus, que ia pedir ao senhor Razumikin que a acompanhasse até aqui. Mas ele não estava nem perto da senhorita nem nas cercanias. Eu vi, isso foi atrevido. A senhorita queria, pois, ajudar Rodion Romanich. De resto, tudo o que possui é divino. Quanto ao seu irmão, o que lhe direi? A senhorita acaba de vê-lo pessoalmente. O que achou dele? O senhor não se basearia apenas nisso, estou errada. Não me baseio só nisso, mas sim nas palavras dele mesmo. Ele veio falar com Sofia Semyonovna, 2 noites seguidas. Mostrei-lhe onde eles estavam sentados. Seu irmão confessou a ela todo o ocorrido. Ele é assassino. Assassinou a velha usurária, viúva de um servidor público, a qual penhorava as coisas, assassinou também a irmã da velha, mascate chamada Lisaveta, que tinha presenciado, casualmente, o assassinato da irmã. Matou as 2 mulheres com um machado que tinha trazido consigo. Matou-as para roubar e roubou, pegou o dinheiro e mais umas coisas lá.
Ele mesmo contou tudo isso, palavra por palavra, a Sofia Semyonovna, só ela sabe o segredo, e não o participou, de maneira alguma, daquele assassinato, mas, pelo contrário ficou horrorizada, bem como a senhorita agora. Esteja tranquila, ela não o denunciará. Isso não é possível. Murmurava Dunetka, ofegante, e seus lábios estavam mortalmente pálidos. Não é possível. Não há nem motivo, nenhuma razão. É tudo mentira. Mentira. Ele roubou, esse é o motivo, levou dinheiro e coisas de valor. É verdade que não aproveitou, segundo a confissão dele, nem o dinheiro roubado nem aquelas coisas, deixando os algures, sob uma pedra onde continuam até agora. Mas isso aconteceu porque ele não teve a coragem de aproveitá-los. Mas seria provável que ele pudesse ter furtado ou roubado, ou apenas ter pensado em fazer isso. Exclamou Dunia e levantou-se, num pulo, da cadeira. O senhor conhece meu irmão, tem-no visto, não é? Poderia ele ser um ladrão, ela parecia implorar a Svidrigailov, tendo esquecido todo o seu medo. Há nisso, Avdotia Romanovna, milhares e milhões de combinações e variantes. O ladrão rouba, mas sabe, em compensação, que é um criminoso. Eu cá ouvi falar de um homem nobre que assaltou os correios. Quem é que sabe? Talvez ele pensasse, de fato, que tinha feito uma coisa boa. Eu mesmo não acreditaria, por certo, como a senhorita não acredita, se uma pessoa estranha me tivesse contado isso, mas acreditei em meus próprios ouvidos. Seu irmão explicou a Sofia Semyonovna todos os motivos, e ela mesma descria, no começo, dos próprios ouvidos, mas acabou dando crédito aos seus olhos. Foi ele mesmo quem contou tudo a ela. Quais são esses motivos? É uma longa história, Avdotia Romanovna. Como é que expressaria isso? É uma espécie de teoria, a mesma ideia segundo a qual a gente acha, por exemplo, que um crime pontual é permitido, contanto que o objetivo geral seja bom. Apenas um mal e sem boas ações. Também é difícil, no fim das contas, um moço talentoso e provido de ambições enormes saber que, se tivesse, por exemplo, tão só uns 3.000, toda a sua carreira e todo o futuro de seus alvos vitais seriam outros, e não ter, entretanto, esses 3.000 acrescente a irritação causada pela fome, pela morada apertada, pelos farrapos, pela viva consciência da beleza de sua posição social e, para completar, pelo estado da irmã e da mãe. É, antes de tudo, a vaidade dele, orgulho e vaidade, aliás, só Deus sabe, talvez, com bons pendores também. Não pense, por favor, que o condeno, ademais, não é meu negócio. Houve no meio outra teoriazinha particular, uma teoria de quinta, em termos da qual a humanidade se divide, veja só, em material e pessoas especiais, ou seja, tais pessoas que não obedecem, em virtude de sua alta posição, às leis, mas, pelo contrário, compõem-nas para todas as demais pessoas, quer dizer, para o material, para o lixo. Uma teoria assim, medíocre, une teoria como une outra. Foi Napoleão que deixou seu irmão arrebatado, ou seja, foi aquele fato de que muitas pessoas geniais não prestavam atenção aos males isolados mas passavam por cima deles sem refletir. Ao que parece, ele imaginou que também era uma pessoa genial, ou melhor, estava convencido disso por algum tempo. Sofria muito e continua sofrendo com a ideia de que soube compor sua teoria, mas não tem forças para passar por cima. Sem refletir, não sendo, por conseguinte, genial. E isso é bem humilhante para um moço ambicioso, sobretudo em nossos tempos. E o remorso? O senhor nega a ele, então, qualquer sentimento moral, seria ele assim mesmo. Ah, Avdotia Romanovna, agora tudo está confuso, aliás, nunca houve nenhuma ordem exemplar por aqui. A gente russa tem alma grande em geral, Avdotia Romanovna, grande como a nossa terra, e extremamente propensa ao fantástico, ao caótico, porém ter alma grande sem muita genialidade é uma desgraça. E lembra o quanto falamos, nós dois, neste mesmo estilo e sobre este mesmo tema, sentados de noite no terraço, ali no jardim, cada vez depois do jantar. A senhorita ainda me censurava, justamente por causa dessa alma grande. Quem sabe, talvez estivéssemos conversando no mesmo momento em que ele cogitava aqui, deitado, seu crime. A sociedade culta não tem muitas lendas sagradas, Avdotia Romanovna, salvo se alguém deduzir algo dos livros, ou tirar das crônicas medievais. Mas aqueles ali são cientistas e sabe, são todos borrabotas, de certa maneira, de modo que um homem mundano até se envergonharia de ser como eles. De resto, a senhorita conhece as minhas opiniões em geral, decididamente não condeno ninguém. Sou folgazão e sigo essa tática. Já falamos disso mais de uma vez. Tive inclusive, a felicidade de despertar-lhe interesse com meus julgamentos. Está muito pálida, Avdotia Romanovna. Eu conheço aquela teoria dele. Li o artigo sobre as pessoas a quem tudo é permitido. Razumikin me trouxe o jornal. O senhor Razumikin. O artigo de seu irmão. No jornal. Há um artigo assim. Eu não sabia. Eita, que coisa curiosa. Mas aonde vai, Avdotia Romanovna? Quero ver Sofia Semyonovna. Disse Dunetka com uma voz fraca.
Como é que vou ao apartamento dela? Talvez ela já tenha voltado, quero vê-la sem falta, agora mesmo. Que ela, Avdotia Romanovna não conseguiu terminar a frase, sua respiração literalmente se interrompia. Sofia Semyonovna não voltará até a noite. Assim eu acho. Ela devia chegar logo, senão, chegaria bem tarde. Ah, tu estás mentindo. Eu vejo. Estavas mentindo. Foi tudo mentira. Não acredito em ti. Não acredito. Não acredito. Exclamou Dunetka num verdadeiro frenesi, perdendo completamente a cabeça. Quase desmaiando, ela caiu na cadeira que Svidrigailov lhe oferecera às pressas. O que tem, Avdotia Romanovna? Recobre-se. Eis a água. Beba um gole. Svidrigailov jogou um pouco de água no rosto dela. Dunetka estremeceu e recuperou os sentidos. Isso foi forte. Murmurava Svidrigailov consigo mesmo, carregando o senho. Avdotia Romanovna, acalme-se. Saiba que ele tem amigos. A gente vai salvá-lo agorinha. Quer que eu o leve para o estrangeiro? Tenho dinheiro e conseguirei a passagem em 3 dias. Quanto ao assassinato, ele fará ainda muita coisa boa, de modo que tudo fique redimido. Acalme-se. Ainda poderá ser um grande homem. E aí? Como se sente? Homem maldoso. Ainda se ri de mim. Deixe-me ir embora. Aonde? Mas aonde vai? Buscar meu irmão. Onde está ele? O senhor sabe. Porque a porta está trancada. A gente entrou por esta porta, e agora ela está trancada. Quando foi que a trancou? Mas não podia gritar aquilo que lhe disse aqui, para todo o mundo ouvir. Não estou rindo, apenas me cansei de falar desse jeito. Aonde é que iria nesse seu estado? A senhorita quer traí-lo. Levá-lo ao frenesi, e ele relatará a si mesmo. Fique sabendo que já andam no encalço dele, que já seguem seu rastro. A senhorita não fará outra coisa senão trair seu irmão. Espere, vi-o e falei com ele há pouco, ainda se pode salvá-lo. Espere, sente-se, vamos pensar juntos. Chamei-a justamente para falarmos sobre isso a sós e pensarmos bem nisso. Sente-se, venha. De que maneira o senhor pode salvá-lo? Será que se pode salvá-lo? Dunia se sentou. Svidrigailov também se sentou perto dela. Tudo isso depende da senhorita, de você, só de você. Começou ele quase cochichando, de olhos brilhantes, gaguejando e mesmo não conseguindo pronunciar certas palavras de emoção. Assustada, Dunia recuou para ficar longe dele. Svidrigailov também estava todo trêmulo. Você, uma palavra sua, e ele está salvo. Eu vou salvá-lo. Tenho dinheiro e amigos. Vou mandá-lo embora logo, conseguirei o passaporte. Não, 2 passaportes, um para ele e o outro para mim. Tenho amigos, conheço homens de negócios. Quer? Conseguirei também o passaporte para você, e para sua mãe, para que serviria Razumikin. Amo-a como antes, amo-a infinitamente. Deixe-me beijar a borda de seu vestido, deixe. Não posso ouvir esse ruge-ruge. Diga-me, faz isso, e eu farei. Farei tudo. Farei o impossível. Vou acreditar no que você acredita. Farei tudo. Não olhe para mim desse modo, não olhe. Sabe que me mata assim. Ele chegava mesmo a delirar. Ficou, de repente, como que aturdido por uma pancada. Dunia se levantou e correu às portas. Abram! Abram! Gritava ela através da porta, sacudindo-a com as mãos e chamando por socorro. Abram logo! Será que não há ninguém? Svidrigailov se endireitou, recuperando o seu sangue frio. Um sorriso maldoso e sarcástico transpareceu devagar em seus lábios trementes. Não há ninguém em casa. Disse baixa e pausadamente, a Dona Zail, e não adianta gritar desse jeito, apenas se perturba em vão. Onde está a chave? Abre logo a porta, agora, vilão. Perdi a chave e não consigo encontrá-la. Ah, é a violência! Exclamou Dunia, pálida como a morte, e foi correndo para um canto, protegendo-se com uma mesinha que estava por perto. Ela não gritava mais, fixou o olhar em seu verdugo e observava com atenção cada movimento dele. Svidrigailov tampouco se movia, plantado em face da moça, na outra extremidade do quarto. Tinha se recomposto, ao menos em aparência, porém seu semblante continuava pálido. Estava sorrindo com escárnio. A senhorita acabou de dizer, violência, Avdotia Romanovna. Se for assim mesmo, pode perceber que tomei minhas providências. Sofia Semyonovna não está em casa, o apartamento dos Kapernaumov fica muito longe, a 5 quartos trancados daqui. Afinal, sou ao menos 2 vezes mais forte que a senhorita e, além disso, não tenho o que temer, pois a senhorita não poderá reclamar depois, ou quer realmente trair seu irmão. Ademais, ninguém acreditará nisso, por que razão uma moça viria sozinha ao apartamento de um solteiro. Assim sendo, mesmo se sacrificar o irmão, não o comprovará nada, é muito difícil comprovar a violência, Avdotia Romanovna. Vilão? Cochichou Dunia com indignação.
Como você quiser, mas note bem que foi somente uma hipótese. Conforme a minha convicção pessoal, tem toda a razão, a violência é um nojo. Digo apenas que não ficaria absolutamente nada em sua consciência mesmo se você se dispusesse a salvar seu irmão de modo voluntário, como eu lhe proponho. Você só obedeceria às circunstâncias, enfim, à força, já que não podemos dispensar esse termo. Pense nisso, o destino de seu irmão e de sua mãe está em suas mãos. E eu serei seu escravo, a vida toda. Vou esperá-la aqui. Svidrigailov se sentou no sofá, a uns 8 passos de Dunya. Ela não tinha mais dúvida de que sua resolução seria inabalável. Além do mais, ela o conhecia. De súbito, a moça tirou do bolso um revólver, engatilhou-o e apoiou a mão armada na mesinha. Num pulo, Svidrigailov ficou em pé. Ah, então é isso aí! Exclamou ele, surpreso, mas com o mesmo sorriso maldoso. Pois isso muda radicalmente a situação. Você mesma me facilita extremamente o trabalho, Avdotia Romanovna. Onde foi que arrumou o revólver? Será que o Sr. Razumikin ajudou? Ah! Esse revólver é meu velho conhecido. E como o procurei então? As aulas de tiro que tive a honra de dar-lhe, lá no campo, não se perderam em vão. O revólver não é seu, mas de Marfa Petrovna, que assassinaste Facinora. Não tinhas coisa nenhuma na casa dela. Peguei-o quando passei a suspeitar do que tu iras capaz. Ousa dar um só passo, e juro que te matarei. Dunya estava frenética. Mantinha a arma de prontidão. E seu irmão? Pergunto por curiosidade. Indagou Svidrigailov, que permanecia no mesmo lugar. Delata-o, se quiseres. Fica aí. Não te movas. Vou atirar. Envenenaste a tua esposa, eu sei, tu mesmo és assassino. Tem tanta certeza de que envenenei Marfa Petrovna. Foste tu. Ainda aludias, falavas comigo sobre o veneno, eu sei, tinhas ido buscá-lo, já estavas pronto. Foste tu, com certeza, vilão. Mesmo se fosse verdade, isso aconteceria por tua causa, tu serias a culpada disso. Mentes. Eu sempre te odiei, sempre. Será, Avdotia Romanovna? Esqueceu, pelo visto, como já me cedia e desfalecia, naquele calor da propaganda. Eu lia aquilo em seus olhinhos, lembra? Era de noite, sob a lua, e o rouxinol estava cantando. Mentes. Os olhos de Dunya fulgiam de cólera. Tu mentes, caluniador. Minto. Talvez esteja mentindo. Mente, sim. Não é preciso lembrar as mulheres dessas coisinhas. Ele sorriu. Sei que vais atirar, meu bichinho. Lindo. Atira, pois. Dunya ergueu o revólver e, mortalmente pálida, olhava para Svidrigailov tendo já tomado sua decisão e esperando pelo primeiro movimento por parte dele. Seu lábiozinho inferior tremia, embranquecido, e seus grandes olhos negros brilhavam como uma chama. Svidrigailov jamais a vira tão bela. A chama, que surgira nos olhos da moça no momento em que ela erguia a arma, deixara-o como que abrasado, e seu coração se contraíra dolorosamente. Ele deu um passo, e o revólver disparou. A bala passou-lhe de raspão pelos cabelos e bateu na parede atrás dele. Svidrigailov parou e riu baixinho. Uma vespa picou. Alveja logo a cabeça. O que é isso? O sangue. Ele tirou um lenço para enxugar o sangue, cujo filete escorria pela sua têmpora direita, de certo a bala tinha roçado na pele do crânio. Dunya abaixou o revólver e fitava Svidrigailov antes com um espanto selvagem do que com medo. Pelo visto, ela mesma não entendia o que tinha feito nem o que estava acontecendo. Bom, foi um tiro perdido. Atire outra vez, estou esperando. Disse Svidrigailov em voz baixa, ainda estava sorrindo, mas de maneira algo funesta. Se não, vou pegá-la antes que engatilhe a arma. Dunetka estremeceu, engatilhou rapidamente o revólver e tornou a erguê-lo. Deixe-me! Gritou ela, desesperada. Juro que vou atirar de novo, eu o matarei. Pois bem, é impossível que não me mate a 3 passos. E se não me matar, então? Seus olhos fulgiram, e ele fez mais 2 passos. Dunetka atirou, mas a arma falhou. Carregou de qualquer jeito. Tudo bem. Ainda há uma escorva aí dentro. Arrume, que vou esperar. Ele estava plantado na sua frente, a 2 passos, esperava e mirava-a como uma louca audácia, cravando nela um olhar inflamado de paixão. Dunya percebeu que ele preferiria morrer a deixá-la em paz. Estava bem claro que ela o mataria agora, a 2 passos de distância, de chofre. Ela jogou o revólver no chão. Desistiu. Disse Svidrigailov, pasmado, e deu um suspiro profundo. Parecia que algo se afastara, de uma só vez, do seu coração, e talvez não fosse apenas a pressão do medo da morte, que ele nem sequer sentia nesse momento. Fora outra a sensação, mais pesarosa e lúgubre, de que Svidrigailov se libertara, mesmo sem poder defini-la plenamente. Ele se achegou a Dunya e abraçou-lhe, silencioso, a cintura. Ela não o resistia, só o fitava, suplicante e toda trêmula como uma folha. Svidrigailov ia dizer algo, seus lábios se contorciam, mas ele não conseguia articular nenhuma palavra. Vê se me deixas.
Implorou Dunia. Svidrigailov estremeceu. Esse tu não fora dito da mesma maneira que todos os precedentes. Pois não me amas? Perguntou ele baixinho. Dunia fez um sinal negativo com a cabeça. É? Não pudes. Nunca. Cochichou ele, com desespero. Jamais. Respondeu, cochichando, Dunia. Uma terrível luta silenciosa travou-se, por um instante, na alma de Svidrigailov. Ele fixou em Dunia um olhar inexprimível. De súbito, retirou o braço, virou-lhe as costas, foi rápido em direção à janela e parou em face dela. Passou-se mais um instante. Eis a chave. Ele tirou a chave do bolso esquerdo de seu casaco e colocou-a em cima da mesa, atrás de si, sem se virar nem olhar para Dunia. Tome e vá embora, depressa, olhava, obstinado, pela janela. Dunia se aproximou da mesa para pegar a chave. Depressa. Depressa. Repetiu Svidrigailov, ainda sem se mover nem se virar, mas uma nota aterradora soou, pelo visto, nesse, depressa. Percebendo-a, Dunia pegou a chave, foi correndo às portas, abriu-as rapidamente e saiu, num átimo, do quarto. Um minuto depois, quase enlouquecida, ela alcançou a margem do canal e correu em direção à ponte. Svidrigailov ficou perto da janela uns 3 minutos, enfim se virou lentamente, olhou ao redor e, taciturno, passou a palma da mão pela testa. Um sorriso estranho crispou-lhe o rosto, um sorriso lastimável, tristonho e fraco, um sorriso de desespero. O sangue, já quase coagulado, sujou-lhe a mão. Ele mirou o sangue com fúria, depois molhou uma toalha e lavou a têmpora. Jogado no chão, o revólver de Dunia estava perto das portas e, de repente, atraiu-lhe a atenção. Svidrigailov apanhou a arma e examinou-a. Era um pequeno revólver de bolso, arma de modelo antigo que continha 3 balas, 2 balas e uma escorva ainda estavam nele. Daria para atirar uma vez só. Svidrigailov refletiu um pouco, pôs o revólver no bolso, pegou o chapéu e foi embora. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.